E o último relatório de intenção de plantio do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos abriu espaço para que os preços de algumas commodities subissem fortemente em Chicago. Ao vivo, eu converso com o gerente de consultoria agro do Itaú BBA, Guilherme Belotti, está aqui no telão. Guilherme, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. O que tinha nesse relatório que impactou tanto o mercado? Esse relatório que todo mundo tem medo, né? É, na realidade, um relatório bastante esperado pelo mercado, né? Principalmente esse ano, uma vez que nós estamos vindo de uma alta de preço bastante significativa. Então, a média do mercado esperava aí que nós teríamos um avanço relevante tanto da área de soja quanto da área de milho plantada. E o que acabou acontecendo é que o relatório que saiu no dia 31 de março acabou trazendo aí um avanço bastante módico no caso do milho, de apenas 0,3% em relação ao ano passado, e um avanço, embora que seja de 5% em relação à safra anterior para a soja, ainda assim muito inferior ao que o mercado esperava. E isso acabou abrindo espaço para que os preços voltassem a subir no mercado em Chicago. Quanto que o mercado esperava da soja? Para a soja, o mercado esperava 36,5 milhões de hectares e veio 35,4. No caso do milho, a expectativa era de 37,7 milhões de hectares e o que veio 36,9 milhões de hectares. E por que teve essa diferença? Por que o mercado esperava uma coisa e o relatório deu outra? O que aconteceu? O mercado esperava uma área um pouco maior, justamente porque os balanços, né, tanto de soja quanto de milho nos Estados Unidos, estão bastante apertados. Como eles estão bastante apertados, os preços subiram, né, a expectativa é que nós teríamos aí um incentivo ao produtor a aumentar ainda mais a área plantada. Isso acabou não acontecendo. Talvez a grande justificativa para essa área não ter vindo tão alta quanto o mercado esperava é que os produtores ainda estão um pouco reticentes em relação ao que vai ser a recuperação do rebanho suíno na China, né? Apesar da velocidade que está acontecendo seja bastante elevada, e isso tem contribuído também para aumentar o consumo tanto de soja quanto de milho, recentemente, né, os novos casos de peste suína africana trouxe um pouco de interrogação no mercado em relação à continuidade disso ao longo do próximo ano, né? Em que pese o fato que nós acreditamos que isso não vai afetar as importações chinesas, mas trouxe um elemento de incerteza para o mercado e isso pode ter pesado aí na decisão do produtor norte-americano. Mas é importante ressaltar que a safra norte-americana está sendo colocada no chão agora, né? Principalmente no milho, que já começou, soja ainda, o plantio começa um pouquinho mais tarde, e ainda existe espaço para que nós tenhamos aí novos números, novas revisões para cima aqui dessa área dedicada à produção de grãos. E esses números a menos de soja e milho, por exemplo, como é que eles afetam o Brasil, o produtor brasileiro, nos preços? Esses números menores do que o mercado esperava acaba deixando o balanço norte-americano, que já estava bastante apertado, ainda mais apertado no próximo ano, assumindo que a demanda seguirá normal, né? E isso faz com que o mundo necessite de uma produção que venha da América do Sul, né, especificamente do Brasil, já que nós somos um dos maiores produtores e exportadores dos grãos. Para tanto, né, os preços têm que subir para estimular também o aumento de produção aqui no Brasil. E a partir desse princípio, né, desses vasos comunicantes aqui, que o produtor brasileiro acaba sendo impactado por esse relatório de áreas menores nos Estados Unidos. E os Estados Unidos também tiveram problemas climáticos, assim como o Brasil teve há um tempo atrás, principalmente na colheita da soja e no plantio do milho, segundo a safra? O que, de fato, o Brasil, como você comentou, enfrentou problemas aí na colheita, né, em que pese o fato que tenha contribuído para o melhor desenvolvimento dessa soja mais tardia, né? A safra de milho foi implantada bastante fora da janela ideal e isso acaba trazendo grandes riscos para o desenvolvimento da lavoura, né? A superfície de impacto, caso nós tenhamos alguma intempérie climática maior, tende a trazer aí um impacto maior na produção aqui brasileira. Isso tem contribuído até para esse aumento de preço que nós estamos observando agora, principalmente do milho, né? Nos Estados Unidos, o que está acontecendo agora é que o clima tem estado bastante seco e, principalmente nessa semana, tem uma preocupação em relação a uma onda de frio, né? E isso pode impactar também a velocidade de plantio lá e, consequentemente, aí deixar a parte da lavoura em condições de maiores riscos,
né? Em que pese o fato que ainda é muito cedo, porque nós estamos apenas começando o plantio, mas o clima já não está tão ideal assim. Isso pode favorecer a gente lá na frente? Sem dúvida nenhuma, né? À medida em que nós tenhamos aí um plantio que ele ocorra fora da janela ideal, em condições piores, né, que podem impactar o desenvolvimento da planta, isso tende a colocar a safra norte-americana em maior risco e isso acaba beneficiando o produtor aqui no Brasil na medida em que os preços tendem a se elevar. Os preços se elevando em Chicago, eles acabam se reverberando para as cotações no mercado local aqui no Brasil. Guilherme, o que eu acho curioso, assim, os Estados Unidos, uma potência, a gente tem uma tecnologia grande no agronegócio, eu imagino lá também como deve ser grande o uso de tecnologia. Mas o clima, né, o tempo mostra para o produtor de que ele não dá para pensar em tudo, né? Você acha como é que os americanos trabalham essa questão do tempo, lá dessas questões climáticas em relação à safra? Esse é uma variável que, de fato, é muito difícil de controlar, né? Seja lá ou seja aqui, em que pese o fato que nós também estejamos aqui no nível de tecnologia bastante elevado, mas com São Pedro é difícil negociar, né? Então, é uma variável que é incontrolável. Agora, é claro que cada vez mais, né, os mapas meteorológicos vão ter uma acurácia cada vez maior e acaba possibilitando você antecipar possíveis problemas climáticos, mas ainda assim o nível de volatilidade desses mapas climáticos são muito grandes, né? É só a gente ver o que aconteceu no final da semana passada para essa semana, né? Nós tínhamos uma expectativa de chuva maior aqui na parte centro-sul do Brasil, os mapas de ontem já começaram a mostrar menos chuvas, né? Então eles mudam de maneira bastante rápida e por mais que você tenha aumentado aí a acurácia das previsões, a gente ainda erra bastante, né? Isso acaba nos deixando bastante vulneráveis aí à boa vontade de São Pedro. O Guilherme, agora o mercado trabalha realmente com a recuperação do mercado rebanho suíno lá na China, porque às vezes a gente tem a impressão de que isso ainda é para o próximo ano, né? Você falou do Dia das Pestes que ainda atacam lá. O mercado trabalha com qual possibilidade? Recuperação esse ano ou no próximo, ou 2022 mesmo? O nosso cenário, pelo menos aqui dentro do Itaú BBA, é que nós já teremos alguma recuperação esse ano. De fato, os números, né, de rebanho já são muito próximos aí aos números que eram observados no período pré-pandemia, né? É claro que os novos casos de peste suína africana ele pode adiar um pouquinho que nós tenhamos aí uma recomposição total do rebanho. Mas o fato é que nós já temos um nível de produção um pouco maior esse ano em relação ao que era o ano passado. Isso ainda não deixa a China autônoma no que diz respeito à produção de proteína animal, ela ainda vai atuar bastante forte no mercado de proteínas como uma importante importadora e também no mercado de grãos, por mais que nós tenhamos aí uma redução da velocidade da recomposição, pelo menos até agora o nosso cenário é que os chineses seguirão comprando bastante soja e milho para fazer frente a essa recomposição do rebanho suíno e também o aumento da produção de carne de frango em território chinês. Agora, uma curiosidade que eu sempre tive, o mercado vai vendendo, vai aproveitando essa leva da China ou o mercado tem um pouco de pé atrás? Quando é que isso pode bloquear, de repente, o ano que vem, daqui a 2 anos, olha, não queremos mais a sua soja. Tem essa previsão? Vocês têm esses cuidados, esse pé atrás? Acho que há sempre uma precaução quando você tem um comprador bastante relevante, como é o caso chinês, né? Sempre tem uma precaução em relação a qual vai ser a velocidade e possíveis stop and goes aqui deles do mercado chinês. Agora, há uma relação simbiótica aqui entre a China e o Brasil, né? Os chineses podem prescindir em algum curto prazo de alguma aquisição de soja e milho, né? Mas eles acabam necessitando aí de uma origem com uma quantidade e volume tão expressivo quanto o Brasil, né? É difícil você prescindir por um longo prazo da soja brasileira. Eu acho que isso que faz com que os produtores brasileiros aí acreditem bastante aí no potencial do mercado chinês. Guilherme, queria muito agradecer a sua entrevista, a sua participação. É muito bom conversar com quem entende de mercado, com quem sabe todas as nossas respostas. Obrigada. Imagina, é um prazer. Boa semana a todos. Obrigada, igualmente.